Larissa Monteiro aprendeu cedo que o silêncio podia ser uma forma de proteção. Todos os dias, antes que a cidade despertasse por completo, ela atravessava a porta de vidro do prédio empresarial com o mesmo cuidado de quem não queria ser notada. O chão ainda frio sob os pés, o eco distante dos corredores vazios, o cheiro leve de produto de limpeza que se misturava ao ar condicionado ligado desde a madrugada. Aquele lugar parecia vivo mesmo sem pessoas, como se respirasse riqueza, pressa e poder. Larissa era parte da paisagem, mas nunca do cenário principal. Ela sabia exatamente onde pisar para não chamar atenção, em quais horários os executivos chegavam, quais salas precisavam estar impecáveis antes das reuniões importantes. Conhecia os sons do prédio melhor do que muita gente que ocupava os andares mais altos. O elevador que demorava mais para subir, a porta que rangia levemente no corredor do fundo, o relógio grande da recepção que sempre parecia adiantar alguns minutos. Ninguém perguntava como ela estava. Poucos sabiam seu nome. Para a maioria, Larissa era apenas a faxineira. Ela limpava mesas onde decisões importantes eram tomadas, recolhia copos esquecidos após conversas que mudavam destinos de empresas, apagava marcas de sapatos caros do chão brilhante. Vez ou outra, ouvia risadas abafadas, comentários soltos, reclamações sobre números e prazos. Tudo passava por ela, mas nada parecia chegar até ela. E, de certa forma, Larissa havia aprendido a aceitar isso. Havia dias em que o silêncio pesava mais. Em outros ele era um alívio. O trabalho era duro, mas previsível. O salário não sobrava, mas pagava o essencial. A rotina era repetitiva, mas lhe dava segurança. Ainda assim, existia uma parte dela que sentia, em silêncio, a distância entre quem servia e quem mandava. Não era inveja, era consciência. Em certos momentos, enquanto esfregava o chão de uma sala ampla, Larissa se via refletida no vidro das janelas enormes. Pequena diante da vista da cidade, quase invisível diante de tanto luxo, e ainda assim, inteira. Havia algo dentro dela que ninguém conseguia tirar. Um tipo de dignidade silenciosa, construída aos poucos em anos de esforço e resistência. Ela carregava a vida nos ombros com discrição. Quando alguém passava apressado pelo corredor, raramente desviava o olhar. Às vezes, um pedido seco, outras vezes, um simples aceno automático, feito sem realmente vê-la. Larissa respondia sempre da mesma forma, com educação e calma. Não por submissão, mas porque escolhera não se endurecer. O prédio pertencia a uma empresa poderosa, comandada por Matheus Valença. O nome dele circulava pelos corredores como um sussurro respeitoso. Não era preciso vê-lo com frequência para sentir sua presença. Tudo ali girava em torno de decisões que partiam de sua sala, no andar mais alto. As pessoas se moviam com mais cuidado quando sabiam que ele estava no prédio. As vozes ficavam mais baixas, os passos mais rápidos. Larissa ouvia raramente. Quando acontecia, era sempre de longe. Um homem confiante, postura firme, olhar atento. Ele parecia não perceber nada fora de seu próprio mundo. Para ele, o prédio funcionava como um organismo que obedecia sem questionar. Larissa fazia parte desse funcionamento invisível. Certa manhã, enquanto limpava uma sala menor, ouviu duas funcionárias conversando perto da porta. Falavam sobre um grande evento que aconteceria em breve. Uma comemoração importante, organizada pela empresa, com convidados influentes e gente que Larissa só conhecia de ouvir falar. O tom era de empolgação misturada com ansiedade. Ela não se envolveu na conversa. Continuou trabalhando, mas a informação ficou ali, guardada. Eventos como aquele sempre significavam mais trabalho, mais exigência, mais cobrança, menos tolerância a qualquer erro. Larissa sabia disso. Já havia participado da preparação de outros encontros importantes.
Sempre nos bastidores, sempre antes e depois, nunca durante. Era assim que funcionava. No fim do turno, enquanto guardava os materiais de limpeza, Larissa sentiu um cansaço diferente. Não apenas físico. Era como se algo dentro dela estivesse inquieto, sem motivo aparente. Talvez fosse apenas o acúmulo dos dias. Talvez fosse aquela sensação antiga de estar sempre do lado de fora. Ao sair do prédio, o céu começava a mudar de cor. Tons suaves anunciavam o fim da tarde. Larissa respirou fundo antes de seguir para casa. Caminhava sempre com passos firmes, observando o movimento da rua, as pessoas apressadas, os carros passando rápido demais. Sua vida fora do trabalho era simples. Um pequeno apartamento, poucas coisas, rotina organizada. Ela gostava do silêncio, mas não da solidão. À noite, às vezes, lembranças surgiam sem aviso, imagens do passado que ela tentava manter distantes. Momentos em que precisara ser forte antes mesmo de entender o que aquilo significava. Larissa não falava muito sobre si, nem tinha com quem falar. No dia seguinte, ao chegar ao prédio, percebeu algo diferente. Um movimento incomum na recepção. Pessoas conversando em grupos, listas sendo conferidas, instruções dadas com urgência. A proximidade do evento deixava tudo mais tenso. Ela passou por ali sem ser notada, como sempre. Durante a manhã, recebeu orientações mais rígidas. Áreas específicas precisavam de atenção especial. Tudo tinha que estar impecável. Não havia margem para falhas. Larissa ouviu, assentiu e fez exatamente o que lhe foi pedido. No meio da tarde, enquanto limpava um corredor próximo à administração, uma porta se abriu. Um funcionário saiu apressado, quase trombando nela. Pediu desculpas de forma automática e seguiu adiante. Antes que Larissa pudesse reagir, outra pessoa apareceu na porta. Era alguém do setor administrativo. O olhar era avaliador, a postura rígida. Ela chamou Larissa pelo sobrenome. Isso chamou atenção. Não era comum alguém se dirigir a ela daquela forma. Geralmente, nem o nome usavam. Larissa respondeu com educação, sentindo um leve aperto no peito. Algo naquela situação parecia fora do lugar. A mulher explicou de maneira breve que havia um envelope destinado a Larissa. Disse que deveria ser entregue em mãos. Nada mais foi explicado. Nenhuma expressão amigável, nenhum contexto. Larissa pegou o envelope com cuidado. O papel era mais grosso do que o comum. O nome dela estava escrito de forma impecável. Por um instante, ficou parada, segurando aquilo, sentindo o peso simbólico do gesto. Um convite, um aviso, uma reclamação. Sua mente percorreu possibilidades rapidamente. Ela esperou chegar a um espaço vazio antes de abrir. Dentro havia um convite formal para o evento da empresa. Larissa leu uma vez, depois leu novamente. Cada palavra parecia distante da realidade que ela conhecia. Seu nome ali, associado àquele evento, não fazia sentido. Ela nunca fora convidada para nada parecido. Funcionários como ela não participavam daquele tipo de ocasião. O coração bateu mais forte. A primeira reação foi de desconfiança. Havia algo estranho. O convite não trazia uma mensagem pessoal, nem um tom acolhedor. Era formal demais, impessoal demais, como se tivesse sido escrito apenas para cumprir um papel. Larissa fechou o envelope e permaneceu imóvel por alguns segundos. Uma lembrança antiga surgiu em sua mente. Um momento em que acreditara em algo que não era o que parecia. Um momento em que confiar custara caro. Ela respirou fundo, tentando afastar a sensação. Durante o restante do expediente, trabalhou em silêncio, mas sua atenção estava dividida. O convite parecia queimar em sua bolsa. A ideia de comparecer a um evento daquele porte parecia absurda. Ao mesmo tempo, havia algo ali que despertava um incômodo difícil de ignorar. Não era curiosidade, era desafio. Ao sair do prédio, Larissa caminhou mais devagar. O céu já estava escuro, as luzes da cidade refletiam no asfalto.
Ela pensava nas intenções por trás daquele convite. Pensava em Mateus Valença, em sua posição, em seu poder. Pensava em como, por anos, fora invisível para aquele ambiente. Por que agora? Em casa, sentou-se à mesa simples da cozinha e colocou o convite diante de si. Observou cada detalhe. Nada ali parecia feito para acolhê-la. Tudo parecia feito para testá-la, para colocá-la em uma posição desconfortável. Larissa fechou os olhos por um instante. Lembrou-se de quem ela havia sido antes de aprender a se calar. Lembrou-se de promessas feitas a si mesma, de momentos em que escolhera não se diminuir, mesmo quando tudo ao redor tentava empurrá-la para baixo. O convite não era apenas um papel, era um limite sendo testado. Ela sabia que, ao aceitar, estaria se colocando em um ambiente onde não era bem-vinda. Sabia que olhares julgadores a aguardavam. Sabia que poderia sair ferida, humilhada, ainda mais invisível do que antes. Mas também sabia de algo que ninguém ali parecia considerar. Larissa não era frágil. Ela se levantou, guardou o convite com cuidado e foi até a janela. Observou a cidade iluminada, respirou fundo e sentiu pela primeira vez em muito tempo uma chama silenciosa se acender dentro de si. Talvez aquela noite não fosse sobre humilhação. Talvez fosse sobre presença. Larissa ainda não sabia o que faria. Não havia tomado uma decisão, mas ao apagar a luz e se preparar para dormir, algo havia mudado. O silêncio que sempre a acompanhara agora tinha outro peso. Não era mais proteção, era preparação. Na manhã seguinte, Larissa acordou antes do despertador. Não foi barulho nem sonho ruim, foi uma sensação. Como se o corpo dela já soubesse que algo estava diferente, mesmo que o mundo lá fora seguisse igual. Ela ficou alguns segundos, olhando para o teto, respirando devagar, tentando entender por que aquele convite ainda parecia tão pesado dentro da bolsa, mesmo sem estar ali. Levantou-se, lavou o rosto e encarou o próprio reflexo no espelho. O rosto estava cansado, mas os olhos tinham um brilho discreto. Não era alegria, era atenção. Uma parte dela, que por muito tempo dormiu para sobreviver, agora estava acordada. Ela preparou um café simples, sentou-se à mesa e abriu o convite novamente. Leu palavra por palavra, como se de tanto repetir, fosse descobrir uma mensagem escondida. A linguagem era fria, o tom distante. Nada dizia que ela era bem-vinda, apenas dizia que ela deveria estar lá. Larissa fechou o envelope com cuidado e se perguntou, em silêncio, por quê? No caminho para o trabalho, o vento estava mais forte e a cidade parecia mais apressada do que o normal. Ela caminhava entre pessoas que falavam ao telefone, que riam, que discutiam o trânsito. Todas pareciam existir com plena certeza de que eram vistas. Larissa, acostumada a andar como sombra, sentiu por um instante a vontade de atravessar aquele fluxo como alguém que não precisa se esconder. Mas logo se censurou. Era cedo demais para esse tipo de coragem. Ao chegar ao prédio, encontrou um movimento ainda maior. O evento estava perto e a tensão aumentava a cada dia. Gente entrando e saindo com pastas, caixas, flores, objetos de decoração. Funcionários conversavam com pressa, orientavam equipes, ajustavam detalhes. Larissa passou pelo detector de entrada e seguiu para o vestiário sem chamar atenção. Ainda assim, notou algo. Duas pessoas olharam para ela um pouco mais do que o normal. Não foi um olhar longo, mas foi um olhar que pesou. Ela fingiu não perceber. No começo do turno, recebeu instruções específicas. A sala de reuniões do andar executivo precisava ser polida com cuidado. O corredor do elevador principal tinha que estar impecável. As portas de vidro precisavam brilhar. Tudo, absolutamente tudo, teria que ser perfeito. Larissa assentiu e começou. Trabalhou com a mesma precisão de sempre, mas sua mente estava menos distante. Ela pensava no convite, na possibilidade de armadilha, pensava também em como, naquele lugar, nada era aleatório.
Pessoas como Matheus Valença não faziam convites sem motivo. E se faziam, não era por bondade. No meio da manhã, enquanto repunha materiais no carrinho, ouviu uma risada abafada no corredor. Uma risada curta, daquela que parece mais deboche do que alegria. Ela não virou o rosto, mas sua atenção se prendeu ao som. Duas mulheres falavam perto da copiadora. Não eram do mesmo setor. Larissa reconheceu uma delas de vista, sempre bem arrumada, voz alta, postura de quem gosta de ser notada. A outra parecia mais discreta, mas ria junto, como se quisesse fazer parte. "Você viu a lista de convidados?" disse a primeira. "Vi. E vi também uma coisa que eu preferia não ter visto", respondeu a outra com um sorriso. "Exatamente. É isso. Não sei quem teve a ideia, mas vai ser interessante." Interessante é uma palavra bem educada. As duas riram de novo. Larissa manteve o ritmo, fingindo que não ouvia. Mas cada palavra entrou como uma agulha. Ela não sabia se falavam dela, mas algo na entonação parecia pessoal. O tipo de riso que não acontece quando se fala de flores ou de comida do evento. Era um riso que acontece quando alguém se acha acima do outro. Larissa empurrou o carrinho e seguiu em frente sem olhar para trás. Ela já tinha ouvido coisas piores. Já tinha sido ignorada de formas mais cruéis do que aquela. Mas por algum motivo, naquele dia, aquilo doeu diferente. Porque agora ela tinha um convite no bolso. E com ele, a certeza de que alguém estava preparando algo. Horas depois, no corredor do andar executivo, ela parou por alguns segundos diante de uma parede de vidro. Lá dentro, dava para ver a sala principal. Grande, elegante, com mesas longas e cadeiras alinhadas como se ninguém ousasse sentar fora do lugar. Ao fundo, a porta que levava à sala de Matheus Valença. A porta estava fechada, mas o nome dele parecia estar em tudo. Larissa pensou em como era estranho sentir a presença de alguém que mal falava com ela. Matheus Valença era como uma ideia. A ideia de poder, de controle, de certeza. E Larissa era o oposto disso. Era a ideia de resistência silenciosa, de sobrevivência, de invisibilidade. Ainda assim, os dois estavam ligados pelo mesmo prédio, pelos mesmos corredores, pela mesma rotina de um lugar que sustentava pessoas como ele e esmagava pessoas como ela. No fim da tarde, Larissa foi chamada novamente ao setor administrativo. Desta vez, não era a mesma mulher. Era um homem que segurava uma prancheta e falava como se estivesse lendo um aviso importante. Ele pediu que Larissa confirmasse se havia recebido o convite e se pretendia comparecer. A pergunta, no entanto, não soou como convite, soou como cobrança. Larissa demorou um segundo a mais para responder. Sentiu o olhar dele sobre o rosto dela, avaliando. Ela disse apenas, "Recebi." O homem anotou algo e perguntou sem levantar a cabeça, "Vai comparecer?" Aquela pergunta deveria ser simples, mas a garganta de Larissa apertou. Não por medo do homem, mas pelo que aquela confirmação significava. Se ela dissesse sim, estaria aceitando o jogo. Se dissesse não, estaria aceitando o lugar que sempre deram a ela. Por um instante, a imagem do passado veio com força. Larissa tinha 19 anos quando aprendeu que algumas portas só se abrem quando você empurra, mesmo que machuque. Ela se viu de volta a um quarto pequeno, com uma mala aberta e poucas roupas dobradas. O som de uma discussão no cômodo ao lado. Ela lembrava das mãos tremendo, do coração disparado, da sensação de estar escolhendo um caminho sem garantia nenhuma. Ninguém a segurou. Ninguém disse, "Vai dar certo." Ela foi porque precisava. Aquela lembrança passou rápido, como um flash, mas deixou um rastro. A certeza de que ela já tinha sobrevivido a decisões difíceis. Larissa olhou para o homem da prancheta e respondeu, "Ainda não decidi." O homem levantou o olhar, surpreso. Pareceu incomodado com a falta de submissão no tom dela, mas disfarçou. "Preciso de uma confirmação até amanhã", disse, seco. "É importante para a organização." Larissa assentiu e saiu.
No caminho de volta para o vestiário, sentiu o corpo tenso. Não era medo, era indignação controlada. Ela não gostava de ser pressionada. Não gostava de se sentir peça em um plano que não conhecia. Ao mesmo tempo, sabia que quando alguém insiste tanto para que você esteja em um lugar, é porque aquele lugar serve ao interesse dessa pessoa. O convite não era um presente, era um palco. Na saída do prédio, já escurecendo, Larissa percebeu um carro estacionado do outro lado da rua. Um carro elegante, discreto, mas caro. Não era incomum ver carros assim naquela região. O que chamou a atenção foi a sensação de ser observada, como se alguém dentro do carro estivesse esperando ela sair. Larissa tentou ignorar. Seguiu andando, apertando a alça da bolsa. Quando olhou de novo, o carro ainda estava ali. A janela escura não permitia ver quem estava dentro. Ela apressou o passo. Chegou em casa com um nó no peito. Trancou a porta. Respirou fundo. Tirou os sapatos e largou a bolsa na cadeira. O convite ainda estava lá dentro. Ela pegou o envelope, colocou sobre a mesa e ficou encarando aquilo como se fosse uma sentença. Sentou-se devagar e levou as mãos ao rosto por alguns segundos. Ela não queria confusão, não queria se tornar assunto, não queria chamar atenção. Larissa sempre viveu tentando passar pelos lugares sem levantar ondas. Era assim que ela se protegia. Era assim que sobrevivia. Mas também sabia que às vezes o silêncio vira prisão. E talvez, naquele momento, o convite fosse a chave. Uma chave perigosa, é verdade. Mas uma chave. Larissa abriu uma gaveta e tirou uma pequena caixa antiga. Dentro havia coisas simples, uma foto dobrada, um papel com anotações, um pequeno pingente sem valor aparente. Coisas que para qualquer outra pessoa não significariam nada. Para Larissa, significavam tudo. Ela pegou a foto primeiro. Era antiga, um pouco desbotada. Nela, Larissa aparecia mais jovem, ao lado de uma mulher sorridente, com um olhar firme e um abraço que parecia proteger. Larissa passou o dedo pelo papel, com cuidado, como se tocasse uma lembrança viva. A mulher da foto era alguém que por muito tempo foi sua referência de coragem. Larissa se lembrava da voz dela, calma e direta. Não deixe que te tratem como se você fosse pequena. Pequena é a atitude de quem precisa humilhar. Essa frase voltou como se tivesse sido dita naquele instante. Larissa fechou os olhos, segurando a foto por mais alguns segundos. Era como se a lembrança puxasse algo de dentro dela, uma parte esquecida, mas ainda existente, a parte que não nasceu para se curvar. Ela guardou a foto de volta e pegou o convite novamente. Pensou no que aconteceria se ela fosse. Viu mentalmente olhares de cima a baixo, sorrisos falsos, cochichos. Viu alguém tentando colocá-la em um lugar de vergonha. Viu a sensação de estar no centro de algo que não pediu. E ainda assim, viu outra coisa. Viu a possibilidade de entrar naquele lugar com a cabeça erguida. Viu a possibilidade de mostrar que ela não era só a faxineira. Não porque precisasse provar algo para eles, mas porque precisava provar algo para si. Larissa respirou fundo e, pela primeira vez, falou em voz alta, mesmo estando sozinha. Chega! A palavra saiu baixa, quase um sussurro, mas carregada de decisão. Ela se levantou e foi até o quarto. Abriu o armário e olhou suas roupas simples. Nada ali parecia adequado para um evento daquele nível. Ela sabia disso. E sabia que talvez isso fizesse parte da humilhação. Queriam que ela chegasse deslocada. Queriam que ela fosse um contraste ridículo naquele cenário. Larissa encostou a mão na porta do armário e pensou. Ela não tinha dinheiro para comprar algo caro. Não tinha amigos influentes, não tinha quem a preparasse para aquele mundo. Mas tinha algo que ninguém ali parecia entender. Ela tinha inteligência, tinha percepção, tinha coragem e tinha tempo. Naquela noite, Larissa não dormiu cedo. Ela sentou novamente à mesa e escreveu algumas coisas em um papel. Não era um plano completo, mas era um começo.
Anotou horários, detalhes do evento que ouviu no prédio, nomes de setores envolvidos. Tudo que pudesse ajudar a entender como aquela noite seria montada. Ela também anotou uma pergunta bem no meio do papel, como se fosse o centro de tudo. Quem ganha com a minha humilhação? Quando terminou, olhou para o relógio. Já era tarde. O corpo pedia descanso, mas a mente estava alerta. Antes de ir dormir, Larissa pegou o envelope, escreveu com caneta no verso uma única palavra, firme e clara, como se estivesse assinando um pacto consigo mesma. Sim. Ela não diria para ninguém ainda, nem confirmaria oficialmente naquela noite. Mas dentro dela, a decisão estava tomada. Larissa iria, não como um pedido de permissão, mas como uma escolha. E enquanto se deitava, ainda com o coração acelerado, ela percebeu que o silêncio já não era mais o mesmo. O silêncio agora tinha direção. A cidade parecia diferente naquela noite. Não por causa do trânsito, nem das luzes, nem do vento frio que passava pelas ruas. Parecia diferente porque, pela primeira vez em muitos anos, Larissa Monteiro não caminhava como quem tenta desaparecer. O passo dela ainda era contido, mas havia uma decisão firme dentro do peito, como se algo tivesse se encaixado. Ela passou o dia inteiro trabalhando com a mesma disciplina de sempre, mas por dentro tudo estava em movimento. Confirmou sua presença ao setor administrativo de forma curta e direta, sem explicar nada, sem pedir desculpas. O homem da prancheta anotou, como se aquela resposta fosse apenas mais um item a ser controlado. Larissa percebeu o leve incômodo no rosto dele. Era como se ele esperasse submissão e tivesse recebido apenas calma. Quando o expediente terminou, ela não foi direto para casa como fazia todos os dias. Seguiu para um lugar simples, uma loja pequena numa rua menos movimentada, onde a dona era uma senhora que conhecia Larissa de vista e a tratava com gentileza. Ali, Larissa não era invisível. Era gente. Ela não tinha como gastar muito. Mesmo assim, escolheu com cuidado. Não buscava luxo, buscava presença, algo que não a apagasse e nem a transformasse em outra pessoa. Algo que dissesse, sem palavras, eu pertenço a mim. A senhora ajudou com delicadeza, sugerindo uma vestimenta elegante, de corte simples, que valorizava a postura sem exageros. Larissa sentiu um aperto na garganta ao se ver no espelho do provador. Não era sobre aparência, era sobre enxergar a si mesma de um jeito que havia tempo não enxergava. Ela saiu da loja com uma sacola discreta e um peso menor nos ombros. Em casa, tomou um banho demorado. O vapor subiu e Larissa ficou alguns minutos com os olhos fechados, tentando acalmar o coração. Não por medo do evento, mas pelo que ele representava. Ela sabia que pisaria em um ambiente onde não era esperada de verdade. Sabia que olhares viriam e sabia que alguns daqueles olhares seriam feitos para ferir. Mas também sabia algo novo. Ela tinha escolha. Quando terminou de se arrumar, o apartamento parecia pequeno demais para conter aquela noite. Larissa prendeu o cabelo de maneira simples, passou um toque leve de cuidado no rosto e colocou um par de sapatos que não usava há muito tempo. Não eram caros, mas estavam limpos, bem cuidados, como ela. Antes de sair, pegou o convite e ficou olhando o papel por alguns segundos. O nome dela ali parecia um desafio. Ela respirou fundo e guardou o convite na bolsa. Ao fechar a porta, ela sentiu que estava fechando algo maior do que um apartamento. Estava fechando uma versão antiga de si mesma que sempre aceitou ser diminuída em silêncio. O evento aconteceria no próprio prédio da empresa, mas no salão reservado do andar mais alto, um espaço que Larissa raramente via de perto. Ela já havia limpado corredores próximos, já havia passado por portas grandes e fechadas, mas nunca tinha sido autorizada a entrar como convidada. Naquele dia, ela voltava como alguém que não pedia permissão para existir. Pegou um transporte simples e seguiu observando a cidade pela janela.
O reflexo dela aparecia de vez em quando no vidro, misturado às luzes da rua. Em cada reflexo, Larissa se lembrava de algo que quase havia esquecido. Ela era mais do que o trabalho que fazia. Quando chegou ao prédio, o movimento era outro. Havia carros parando na entrada principal, pessoas bem vestidas, risos, conversas e uma energia de celebração. Funcionários do evento orientavam os convidados. O tapete na entrada parecia mais limpo do que nunca. As portas de vidro brilhavam. Larissa parou por um instante antes de entrar. O vento frio tocou o rosto dela e ela sentiu um pequeno tremor nas mãos. Não era insegurança, era tensão. Ela apertou a bolsa com leveza e atravessou as portas. O som mudou imediatamente. Lá dentro, tudo parecia mais abafado, mais controlado. Música suave ao fundo, passos elegantes, perfumes no ar, pessoas que se cumprimentavam como se estivessem em um mundo à parte. Larissa caminhou com calma, mantendo o queixo elevado, tentando não demonstrar nada além de serenidade. Na recepção do evento, uma moça com prancheta pediu o nome. Larissa respondeu com firmeza. Larissa Monteiro. A moça fez uma pausa quase imperceptível. Olhou para Larissa, depois para a lista, como se confirmasse 2 vezes o que estava lendo. A expressão dela mudou rápido demais para ser escondida. Um misto de surpresa e confusão, seguido de um sorriso profissional. Sim, está aqui, seja bem-vinda. A palavra bem-vinda soou vazia, como um protocolo. Larissa agradeceu e seguiu. O elevador principal estava reservado para os convidados. Ela entrou junto com 2 mulheres e um homem que conversavam animados sobre uma viagem, sobre números, sobre alguém famoso que talvez estivesse no evento. Quando o elevador começou a subir, Larissa percebeu os olhares. Primeiro discretos, depois mais longos. O homem encarou os sapatos de Larissa, depois o rosto, depois desviou. Uma das mulheres murmurou algo baixo para a outra, que respondeu com um sorriso rápido. Larissa manteve a postura. Aquele era o primeiro teste real. Ela podia sentir a tentativa de colocá-la no lugar de sempre. O lugar de quem entra pedindo desculpas por ocupar espaço. Ela não pediria desculpas. Quando o elevador abriu no andar do salão, um corredor amplo apareceu, iluminado por luzes suaves. Havia um funcionário indicando a entrada. Larissa caminhou com passos contidos, mas firmes. A música ficou mais alta. O som de pessoas falando se misturava ao tilintar de copos e ao riso controlado de quem está sempre em cena. Ao atravessar a porta do salão, Larissa sentiu como se entrasse em outro mundo. O ambiente era grande, elegante, cheio de detalhes planejados para impressionar. Mesas organizadas com cuidado, arranjos sofisticados, funcionários circulando com bandejas e sorriso treinado. Pessoas influentes se reuniam em pequenos grupos, conversando como se o ar fosse feito apenas para elas. E então, o efeito aconteceu. Não foi imediato como em filme, com todos virando ao mesmo tempo. Foi pior. Foi mais real. Um olhar aqui, outro ali, uma pausa no meio de uma frase, um sorriso que se apaga, um som que diminui, como se a presença dela causasse uma pequena falha na lógica daquele lugar. Larissa percebeu que algumas pessoas a reconheciam, não pelo nome, mas pela função. Ela viu, por exemplo, uma mulher do setor executivo, aquela que sempre passava por ela sem olhar, encarar Larissa de forma direta. A mulher parecia estar tentando entender se era mesmo ela. Em seguida, cochichou algo para um homem ao lado, que olhou também. Larissa sentiu o peito apertar. Não era vergonha, era o peso de ser vista finalmente, mas pelo motivo errado. Ela caminhou mais alguns passos e parou em um ponto do salão onde podia observar sem parecer perdida. Uma bandeja passou perto, mas ela não pegou nada. Não queria ocupar as mãos com um copo. Queria estar inteira. E então, ela o viu. Matheus Valença estava perto de uma mesa central, cercado por pessoas que sorriam demais e ouviam com atenção exagerada.
Ele parecia confortável, como se aquele salão fosse uma extensão natural de seu corpo. A postura dele era firme, o olhar atento, o sorriso calculado. Ele falava algo, e todos reagiam com risos no tempo certo. Larissa observou por alguns segundos. Mateus não tinha visto ela ainda. Ou talvez tivesse, mas fingisse não ver. Ela não sabia qual era pior. Em um canto, uma mulher jovem, com postura confiante e brilho nos olhos, apontou discretamente para Larissa ao falar com alguém. O outro riu. Larissa não ouviu as palavras, mas reconheceu o tipo de riso. O mesmo do corredor. O mesmo de quem se sente seguro para humilhar, porque acredita estar protegido pelo grupo. Larissa respirou fundo. Não reaja, ela pensou. Não entregue sua força para o jogo deles. Ela caminhou em direção a uma mesa mais afastada, onde poderia ficar por alguns minutos. Mas antes que chegasse, alguém se aproximou. Era um homem de meia idade, terno impecável, sorriso largo demais para ser espontâneo. Ele segurava um copo e a olhava, como se estivesse diante de uma curiosidade. "Boa noite", ele disse com uma voz polida. "Você foi convidada?" A pergunta parecia inocente, mas o tom carregava julgamento. Larissa sustentou o olhar. "Sim", respondeu apenas. O homem sorriu como se Larissa tivesse contado uma piada. "Que interessante. E você trabalha aqui, não é?" Larissa sentiu o calor subir no rosto, mas manteve a expressão calma. "Trabalho." Ele inclinou a cabeça como se avaliando. "E como conseguiu esse convite?" Aquela pergunta era a lâmina, o momento em que ele tentava cortar sem parecer agressivo. Larissa respirou e respondeu com serenidade. "Eu recebi." O homem pareceu frustrado por não conseguir tirar mais dela. Riu de leve e disse: "Bem, então aproveite. Nem todo mundo tem essa oportunidade." Ele se afastou, deixando no ar a sensação de que Larissa estava sendo permitida, não acolhida. Larissa percebeu então algo importante. Ela não estava ali para agradar. Ela estava ali para atravessar. Os minutos seguintes pareceram longos. Cada passo de Larissa dentro daquele salão era acompanhado por algum olhar. Cada pausa, algum sussurro. Ela percebeu que não era apenas curiosidade. Era um tipo de desconforto coletivo. Como se a presença dela lembrasse algo que ninguém queria lembrar. Que aquele mundo dependia de pessoas invisíveis, e que, quando uma pessoa invisível aparece, a ilusão fica frágil. Mateus finalmente virou o rosto na direção dela. Larissa viu quando o olhar dele encontrou o dela. Não houve sorriso, não houve aceno. Houve uma pequena pausa. Mateus Valença, por um segundo, pareceu perder o controle do ambiente. Como se a presença de Larissa fosse um elemento não previsto. Ele voltou a sorrir logo em seguida, mas agora era um sorriso mais duro. Ele falou algo baixo para alguém ao lado. A pessoa olhou para Larissa e assentiu. Larissa percebeu com clareza que aquele convite nunca foi um erro, foi escolha, e agora o jogo começaria de verdade. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas não recuou. Olhou em volta e notou que algumas pessoas já aguardavam, como se esperassem um momento específico, como se soubessem que algo estava prestes a acontecer. O salão, que antes parecia cheio de som, começou a mudar. As conversas ficaram mais espaçadas, os risos menos naturais. Era como se todo mundo estivesse segurando o ar. Larissa sentiu o peso do silêncio se aproximando. E dentro dela, a mesma chama que havia acendido dias antes cresceu um pouco mais, porque ela entendeu naquele instante que aquela noite não era sobre roupa, nem sobre convite, nem sobre status. Era sobre dignidade. E dignidade não se pede. Dignidade se carrega. O silêncio não chegou de uma vez. Ele foi se formando como uma névoa discreta, ocupando os espaços entre as conversas, entre um riso e outro, entre um brinde e outro. Larissa sentiu isso no corpo antes de perceber com a mente. Era como se o ar do salão tivesse mudado de densidade, como se as pessoas respirassem com mais cuidado. Ela continuou onde estava,
com os braços relaxados ao lado do corpo, a bolsa segura com firmeza, mas sem rigidez. Não queria parecer acuada, não queria parecer agressiva, queria parecer o que era, uma mulher que entrou por aquela porta e não pretendia fugir. Matheus Valença se afastou do grupo central. Ele caminhou em direção a ela com uma calma estudada, como quem sabe que todos estão olhando, mesmo quando fingem não olhar. Não era pressa, era controle. Cada passo dele dizia que aquele espaço era dele, que as regras eram dele. Larissa percebeu que, conforme ele se aproximava, as pessoas ao redor iam abrindo uma espécie de caminho, sutil, quase automático. O salão inteiro parecia fazer parte de um mecanismo que o colocava sempre no centro. E agora o centro estava vindo até ela. Matheus parou a poucos passos de distância. O rosto dele carregava um sorriso elegante, mas os olhos não sorriam. Os olhos eram frios, como se analisassem possibilidades. Ele olhou Larissa de cima a baixo, não com espanto, mas com cálculo. Larissa Monteiro, ele disse, pronunciando o nome dela como se estivesse experimentando o som. Algumas pessoas próximas se viraram. O fato de ele dizer o nome dela em voz alta já era, por si só, um tipo de exposição. Larissa sentiu o sangue pulsar nas têmporas, mas sustentou o olhar. Boa noite, ela respondeu. Matheus levantou levemente o queixo, como se aprovasse a firmeza. Você veio, ele comentou, em tom leve. Confesso que achei que não viria. Larissa percebeu a intenção escondida ali. A frase era construída para que ela parecesse medrosa, fraca, incapaz de estar naquele lugar. Era um primeiro empurrão. Ela respondeu com simplicidade. Eu recebi o convite. Matheus deu uma risada curta, educada. Sim, claro, recebeu. Ele fez uma pausa, como se pensasse no que dizer em seguida. As pessoas ao redor se aproximaram um pouco, como quem não quer perder a cena. Ninguém dizia nada, mas a curiosidade era visível. Matheus voltou a falar. Você trabalha aqui há quanto tempo? Larissa percebeu que aquela pergunta poderia parecer normal, mas ali, naquele palco, era uma maneira de lembrá-la do lugar que sempre foi o dela. O lugar de funcionária, de serviço, de invisível. Há alguns anos, ela disse sem entrar em detalhes. Matheus inclinou a cabeça. E nunca tinha participado de um evento como este. Não foi uma pergunta, foi uma afirmação, um carimbo. Larissa sentiu uma pontada no peito, como se a frase tentasse empurrá-la para fora do salão. Mas ela respirou e respondeu com clareza. Ainda não. Matheus sorriu, como se Larissa tivesse confirmado algo que ele queria ouvir. Então essa noite é especial para você. Larissa percebeu o que ele fazia. Tentava diminuir a presença dela, transformando aquilo em um presente concedido por ele. Uma oportunidade que ela deveria agradecer. Uma migalha. Ela não agradeceu. Matheus olhou ao redor, como se chamasse a atenção de mais pessoas sem precisar levantar a voz. Pessoal, disse ele com um tom leve, mas firme. Eu queria fazer um pequeno reconhecimento aqui. O salão pareceu inclinar o ouvido. Larissa sentiu o corpo inteiro se manter em alerta. Aquilo estava ficando grande. Não era mais um encontro casual. Era um anúncio. Matheus continuou. A Larissa trabalha aqui há alguns anos. Ela faz parte da equipe que mantém tudo funcionando. E hoje eu pensei, por que não incluir todos? Por que não mostrar que nossa empresa valoriza cada pessoa em cada função? Alguns sorrisos surgiram, alguns acenos. Mas Larissa percebeu algo. Os sorrisos eram rápidos demais, falsos demais, como se fossem uma resposta automática ao discurso dele. Ela também percebeu que muitas pessoas olhavam para ela como se estivessem avaliando se ela merecia estar ali. Matheus estava construindo a narrativa. Ele queria parecer generoso e, ao mesmo tempo, queria colocar Larissa num lugar de gratidão forçada. Ele fez um gesto e um homem do cerimonial se aproximou com um microfone. Matheus pegou o microfone como quem pega um objeto natural da própria vida. Larissa, ele disse, agora com a voz amplificada, atingindo o salão inteiro.
Você se sente feliz de estar aqui hoje? A pergunta caiu como uma armadilha perfeita. Se Larissa dissesse sim, pareceria submissa e agradecida, como se ele tivesse feito um favor. Se dissesse não, pareceria ingrata, inconveniente, alguém que não sabe se comportar. O salão ficou quieto. Larissa sentiu dezenas de olhos sobre ela. Alguns com expectativa, outros com deboche escondido, outros com curiosidade pura. A música ao fundo parecia distante. Ela segurou o ar por um segundo, não para dramatizar, mas para organizar a própria resposta. Ela não precisava ganhar aquele jogo com agressividade. Precisava ganhar com verdade. Larissa olhou para Mateus, depois olhou para o salão inteiro. Não viu rostos individualmente. Viu um cenário, um sistema, um lugar onde as pessoas se sentiam seguras para diminuir alguém porque acreditavam que aquela pessoa não reagiria. Ela ergueu o queixo e respondeu com voz calma, sem sorriso, sem ataque. Eu me sinto presente. A resposta não era sim nem não, era algo maior. Um murmúrio discreto passou entre algumas pessoas, como se tivessem sido surpreendidas. Mateus piscou uma vez, como se tentasse interpretar. Presente, ele repetiu, ainda com o sorriso. Que bom, isso é interessante. Larissa percebeu uma leve tensão nos ombros dele. Mateus tentou retomar o controle. E o que você diria para todos nós? Ele perguntou, ainda segurando o microfone. Já que hoje é uma noite especial, que tal compartilhar algo? Pode ser uma mensagem, uma gratidão, qualquer coisa. Agora, ele tentava empurrá-la para o ridículo. Ele queria que ela falasse algo simples, algo humilde, algo que virasse motivo de risos internos. Ele queria que ela parecesse inadequada, deslocada, pequena diante daquele público. Larissa sentiu o corpo pedir para recuar, e então veio o flashback. Ela tinha 14 anos. Estava em uma cozinha simples, com cheiro de comida feita às pressas e um barulho de panela no fogo. Uma mulher ao lado dela cortava legumes com mãos firmes. Não era só uma cena doméstica, era uma aula de vida. A mulher dizia com a voz baixa: quando alguém te coloca num canto, não é porque você é pequena, é porque a pessoa precisa de você ali para se sentir grande. Larissa lembrava do rosto daquela mulher, do olhar sério e do carinho que existia mesmo na firmeza. Lembrava de ter perguntado na época por que as pessoas eram assim. E a mulher tinha respondido: porque é mais fácil humilhar do que reconhecer. Larissa voltou ao salão. O flash foi curto, mas suficiente para fortalecer o peito dela. Ela olhou para Mateus e respondeu: eu diria que todo lugar que brilha também tem alguém que limpa o caminho. E isso não diminui ninguém. O salão ficou em silêncio por um segundo maior. Algumas pessoas se mexeram desconfortáveis. Um homem engoliu seco. Uma mulher desviou o olhar para o próprio copo. Mateus ainda sorria, mas o sorriso dele parecia endurecer. Bonito, ele disse, como se estivesse elogiando uma criança que falou algo fofo. Muito bonito. Mas, Larissa, você sabe, as pessoas aqui são muito ocupadas. E hoje é uma noite de celebração. Não precisa filosofar. Algumas risadas apareceram, leves, cuidadosas, risadas de quem quer agradar Mateus. Larissa sentiu o golpe. Era isso. Ele queria reduzir o que ela dizia. Fazer o salão rir, mesmo que de forma contida, para sinalizar quem mandava. Ela não reagiu com raiva. Ela apenas olhou ao redor e falou com mais clareza. Eu não estou filosofando. Eu estou lembrando. Mateus estreitou os olhos, quase imperceptível. Lembrando do quê? A pergunta saiu como provocação. Ele queria que ela se enrolasse. Queria que ela dissesse algo errado. Queria que ela se expusesse demais. Larissa respirou. Sentiu o coração bater forte, mas a voz dela saiu firme. Lembrando que respeito não é um presente, é o mínimo. O salão pareceu prender a respiração. Agora não era mais uma brincadeira, agora era confronto sem grito. Mateus soltou uma risada curta, tentando disfarçar o desconforto. Você é corajosa, ele disse. Eu gosto disso.
Só não sei se você entende como as coisas funcionam. Larissa respondeu sem levantar a voz. Eu entendo como as coisas funcionam, porque eu vejo o que ninguém quer ver. Mateus ficou em silêncio por um instante. Foi um segundo, mas naquele segundo, Larissa percebeu algo novo. Mateus não esperava por isso. Ele esperava vergonha, ele esperava gratidão, ele esperava submissão. E estava recebendo clareza. Ele tentou virar o jogo de novo. Tudo bem, ele disse como se fosse encerrar. Vamos deixar a Larissa à vontade. Afinal, ela é nossa convidada. E então, antes que ele devolvesse o microfone, ele acrescentou com um sorriso. Só espero que ela não se sinta fora do lugar. Algumas risadas surgiram, mais abertas desta vez. Foi aí que o silêncio dentro de Larissa se quebrou. Não em raiva, em decisão. Ela olhou para Mateus, esperou as risadas diminuírem e falou com a voz firme o suficiente para atravessar o espaço sem precisar de microfone. Eu não estou fora do lugar. Eu estou exatamente onde eu decidi estar. As risadas cessaram como se alguém tivesse fechado uma porta. O silêncio veio de verdade. Não era mais névoa. Era muro. Larissa viu, pela primeira vez, alguns rostos mudarem. Pessoas que antes sorriam agora pareciam pensar. Outras pareciam desconfortáveis, algumas até tocadas. Não porque Larissa era pobre ou humilde, mas porque ela estava mostrando algo raro naquele ambiente. Coragem sem espetáculo. Mateus apertou o microfone com mais força. Ele percebeu que estava perdendo o controle daquele momento. E então, ele fez um gesto para o cerimonial, como se dissesse, chega. Ele devolveu o microfone e se inclinou para Larissa, falando mais baixo agora, para que só ela ouvisse. Você não sabe com quem está mexendo. Larissa sustentou o olhar e respondeu no mesmo tom baixo. Eu sei exatamente. Mateus se afastou, com o sorriso preso no rosto, mas os olhos tensos. Ele voltou para o grupo central e começou a falar com alguém, mas agora não era mais o mesmo Mateus. Agora havia um incômodo, um risco. Larissa ficou onde estava. O salão inteiro parecia ter mudado de clima. As conversas retomaram lentamente, mas agora com cuidado. As pessoas olhavam para Larissa não apenas como a faxineira, mas como alguém que tinha quebrado uma regra não escrita, a regra de aceitar o lugar imposto. Larissa sentiu a garganta apertar e precisou respirar fundo para não deixar a emoção dominar. Ela não tinha gritado, não tinha ofendido, não tinha feito nada que pudesse ser usado contra ela. Ela apenas disse a verdade, e naquele mundo a verdade tinha um poder estranho. Mas Larissa sabia que aquilo era só o começo, porque Mateus Valença não era o tipo de homem que aceita perder o controle em público. Ele tinha feito um plano, e agora ele precisaria reforçar esse plano de outra forma, mais dura, mais cuidadosa. Larissa sentiu isso como um aviso no corpo. O silêncio tinha falado. Agora viria a consequência. Larissa percebeu o contra-ataque antes mesmo de ele acontecer. Não foi uma frase, nem um gesto óbvio. Foi o modo como o salão voltou a respirar ao redor de Mateus Valença. As pessoas retornaram aos grupos, mas agora olhavam com mais cuidado, como se temessem escolher o lado errado. O clima de celebração continuava, porém com uma sombra fina, quase invisível, atravessando cada conversa. Mateus não se afastou da cena. Ele apenas mudou de estratégia. Em vez de enfrentá-la ali, no centro, ele começou a circular. Apertou mãos, sorriu para convidados importantes, elogiou a equipe e fez pequenos brindes, tudo com uma serenidade estudada. Era a forma dele de dizer ao salão, eu sigo no controle. Só que Larissa agora via o que ninguém queria ver. A rigidez nos ombros dele, o olhar que buscava algo específico, a pressa escondida em gestos polidos. Mateus estava preparando o segundo ato, aquele que não precisava de microfone para ferir. Larissa caminhou até uma mesa mais discreta, próximo a uma parede de vidro que mostrava a cidade lá embaixo.
A vista era bonita, mas ela não estava ali para admirar nada. Ela precisava de clareza, precisava respirar. Enquanto fingia observar o movimento, ouviu uma conversa atrás dela. Duas pessoas falavam baixo, mas não baixo o suficiente. Ele ficou irritado, disse uma mulher com uma voz que parecia gostar do que dizia. Claro que ficou. Ela falou como se tivesse autoridade, respondeu um homem. Mateus não vai deixar isso assim. Larissa sentiu o estômago apertar. Não por medo, mas por confirmação. O que ela sentia desde o convite se materializava ali. Aquilo não era uma celebração apenas. Era um teatro. E ela estava no meio do palco. Um garçom passou com uma bandeja. Larissa pegou um copo de água. Precisava ocupar as mãos, nem que fosse para manter a calma. A garganta estava seca e ela sentia o coração bater com força, mas controlado. Ela não tinha vindo até ali para implorar respeito. Ela tinha vindo para não ser mais empurrada para o canto. O salão, por alguns minutos, tentou fingir normalidade. Uma música suave seguiu tocando. As luzes permaneceram acolhedoras e as pessoas riam com cuidado, como se cada riso precisasse ser aprovado. Mas a presença de Larissa já não era ignorável. E isso era o que incomodava. Ela viu ao longe uma mulher mais velha conversando com alguém e apontando discretamente na direção dela. Viu também um homem que parecia ser de algum setor jurídico, sério demais para uma festa, observando as coisas como se estivesse registrando tudo em silêncio. Então, Mateus voltou, só que não veio sozinho. Ele se aproximou acompanhado por uma mulher de postura firme, cabelos presos, expressão neutra. Larissa a reconheceu. Era do setor de recursos humanos, alguém que raramente aparecia nos corredores, mas que todos respeitavam. Esse tipo de presença nunca é casual em um evento. Mateus parou diante de Larissa, com o mesmo sorriso controlado. Larissa, disse ele, como se retomasse uma conversa inacabada. Eu gostaria que você me acompanhasse um instante. O tom parecia gentil. Mas havia algo na forma como ele pronunciou as palavras que deixava claro. Não era um pedido. Larissa não se moveu imediatamente. Olhou para a mulher do RH, que manteve a expressão profissional. E depois olhou para Mateus. Para onde? Ela perguntou. Mateus gesticulou em direção a uma porta lateral, que dava para um corredor reservado. Era o tipo de corredor por onde Larissa já tinha passado em dias de trabalho, mas sempre com as mãos ocupadas e a cabeça baixa. Agora, entrar ali em trajes de convidada parecia uma inversão perigosa. 1 minuto apenas, disse Mateus. Quero evitar mal-entendidos. Larissa percebeu o jogo de novo. Ele queria tirá-la do olhar do salão, onde ele havia perdido parte do controle. Queria levá-la para um espaço sem testemunhas. E naquele espaço, ele poderia ser mais duro, mais direto, mais ameaçador. Ela deveria dizer não. Mas também sabia que dizer não ali poderia virar uma nova cena pública do tipo que Mateus saberia manipular. Ele poderia dizer que ela estava fazendo show novamente, que era problemática, que não sabia se portar. Larissa respirou fundo e respondeu: Eu vou, mas não por você. Eu vou por mim. Mateus sorriu com o canto da boca, como se achasse engraçado. A mulher do RH apenas fez um gesto curto, indicando o caminho. Larissa os acompanhou. O corredor era mais silencioso, com luzes mais frias e tapete grosso. O som da festa ficava distante, como se o salão estivesse em outro mundo. A porta lateral se fechou atrás deles e a sensação de isolamento ficou clara. Mateus parou perto de uma pequena sala de apoio, onde normalmente ficavam equipamentos do evento. Ele se virou para Larissa, agora sem o sorriso. Você entende o que fez lá fora? Ele perguntou em voz baixa, porém firme. Larissa sustentou o olhar. Eu respondi perguntas. Mateus soltou um riso curto, sem humor. Você me expôs. Diante de gente que me respeita, gente que investe comigo. Eu não disse nada sobre você, respondeu Larissa com calma. Eu falei sobre respeito.
Mateus se aproximou um pouco, invadindo o espaço dela de forma calculada. Sabe qual é o seu problema? Ele disse. Você acha que coragem é o suficiente, mas coragem não paga contas, Larissa. Coragem não mantém um emprego. Coragem não muda quem manda. A mulher do RH permaneceu alguns passos atrás, como se estivesse ali apenas para a formalidade. Mas Larissa notou. Ela ouvia tudo. E isso era importante. Larissa respirou e respondeu. Meu problema nunca foi coragem. Meu problema foi achar que eu precisava ficar calada para sobreviver. Mateus estreitou os olhos. Então, vamos ser práticos, ele disse. Você vai voltar para o salão, pedir desculpas pelo constrangimento e tudo volta ao normal. Você sai daqui com um abraço, com um elogio público, talvez com algum bônus no fim do ano. Você gosta de dinheiro, não gosta? Larissa sentiu a frase como uma tentativa suja de reduzir sua dignidade a uma negociação. Ela olhou para Mateus com firmeza. Você acha mesmo que o que eu disse tem preço? Mateus não respondeu de imediato. Ele soltou o ar devagar, como quem percebe que o caminho fácil não vai funcionar. Você quer guerra? Ele perguntou com frieza. Porque se você quiser, eu tenho como fazer você se arrepender dessa noite. Larissa sentiu um frio atravessar as costas, não por medo do homem em si, mas pelo tipo de poder que ele representava. O poder que não precisa gritar para destruir. O poder que organiza a vida de alguém com uma assinatura. Ela pensou em recuar, pensou em ir embora, pensou em voltar para a rotina e esquecer aquela noite. Mas então, dentro dela, algo respondeu antes mesmo que ela escolhesse. Ela lembrou de uma manhã antiga, quando voltou para casa e percebeu que alguém havia mexido nas coisas dela. Nada roubado, nada quebrado. Só o suficiente para deixar claro que ela não tinha controle. Ela lembrava da sensação de invasão, de vergonha, de impotência. Lembrava de ter engolido aquilo porque não tinha prova, não tinha voz, não tinha ninguém. E lembrou de ter prometido a si mesma, naquela época, que um dia ela não engoliria mais. Larissa encarou Mateus e respondeu. Você não vai me fazer pedir desculpas por existir. A mulher do RH mexeu levemente o peso do corpo. Foi um gesto pequeno, mas Larissa percebeu. Mateus também percebeu. E isso o incomodou. Ele precisava que aquela mulher estivesse do lado dele. Mateus então mudou o tom, como se buscasse legitimidade. Você quer respeito? Ele disse. Então me prove que merece. Me diga diante de todo mundo por que você acha que tem direito de estar lá. Porque até agora o que eu vejo é uma funcionária que está confundindo um convite com igualdade. Larissa sentiu o sangue subir no rosto. Não era a primeira vez que alguém tentava definir o lugar dela, mas era a primeira vez que ela estava diante disso sem abaixar a cabeça. Ela respirou fundo e falou com clareza, olhando para a mulher do RH também. Eu não preciso provar que mereço respeito. Eu preciso apenas não aceitar o desrespeito. Mateus deu um passo para trás, como se a resposta fosse um obstáculo. Você tem noção do que eu posso fazer? Ele insistiu. Larissa ficou em silêncio por um instante. E nesse silêncio, ela percebeu algo que mudou a direção da noite. Mateus não estava apenas irritado. Ele estava com medo. Medo não de Larissa como pessoa, mas do que ela poderia causar. Um precedente, um risco, um sinal para outras pessoas invisíveis. Ela olhou para ele e disse, de forma simples, você está com medo de que eu seja vista. Mateus abriu a boca para responder, mas parou. Por um segundo, ele pareceu medir o que dizer. Foi nesse momento que o telefone da mulher do RH vibrou. Ela olhou a tela e franziu levemente a testa. Mateus percebeu o movimento e tentou controlar. Depois você vê isso, ele disse incomodado. Mas a mulher não guardou o aparelho. Ela apenas olhou para Larissa e para Mateus, como se estivesse tomando uma decisão interna. Eu preciso atender, ela disse, mantendo a voz neutra, e deu alguns passos para o lado, afastando-se um pouco. Mateus ficou mais rígido.
Larissa percebeu que a presença daquela mulher era o escudo que dava a ele a aparência de formalidade. Sem ela, a situação ficaria mais crua. Ele baixou a voz. Você acha que alguém aqui liga para você? Ele disse. Amanhã todo mundo esquece. E você volta a limpar os mesmos corredores, só que com menos horas, menos salário e uma fama de problema. Larissa respondeu sem elevar o tom. Talvez amanhã esqueçam. Mas hoje eu não esqueço. Nesse instante, a mulher do RH voltou, agora com a expressão menos neutra. Havia algo de atenção verdadeira no olhar dela. Mateus, ela disse com firmeza discreta. Precisamos conversar sobre um assunto urgente. Mateus se virou irritado. Agora não. Agora sim, ela insistiu. É sobre a equipe de apoio e sobre a forma como alguns convites foram emitidos. Larissa sentiu o corpo inteiro ficar alerta. Mateus tentou manter a máscara. Isso não é o momento. A mulher respirou fundo e falou de modo direto. Eu recebi uma mensagem de uma funcionária do cerimonial. Ela disse que alguém pediu com seu nome, para que Larissa fosse chamada ao microfone, sem aviso, com perguntas específicas. Isso não faz parte do roteiro aprovado. Isso é exposição. Mateus ficou imóvel por um segundo. Larissa sentiu o ar mudar. Aquele era o primeiro pedaço de luz entrando no que antes era sombra. Uma prova, ainda pequena, mas real, de que aquilo foi planejado. Mateus recuperou o sorriso, rápido demais. Isso é exagero. Eu só quis incluir. A mulher do RH sustentou o olhar. Incluir não é colocar uma pessoa numa posição de constrangimento. Mateus apertou a mandíbula. Larissa observou e percebeu uma fissura. Mateus não esperava que a própria estrutura dele apontasse para o que ele fez. Ele confiava demais no silêncio do sistema. E naquele momento, Larissa entendeu que o maior poder não estava no dinheiro de Mateus, nem na influência dele. Estava no fato de que a verdade, quando encontra uma porta aberta, atravessa. Larissa então falou, não como acusação, mas como afirmação. Eu fui convidada para ser humilhada. Mateus virou o rosto para ela com olhos duros. Você não tem prova. A mulher do RH respondeu antes de Larissa. Talvez não tenha prova completa, mas já temos um desvio no roteiro. E temos testemunhas do que foi dito no salão. Se isso virar reclamação formal, vira caso. Mateus respirou fundo, tentando se controlar. Então, ele fez algo que Larissa não esperava. Ele tentou mudar o alvo. Você está se deixando manipular por ela, ele disse para a mulher do RH. Essa funcionária está buscando atenção. Amanhã ela vai usar isso para pedir aumento ou para me chantagear. A palavra caiu como veneno. Larissa sentiu a raiva subir, mas não deixou transbordar. Ela apenas olhou para Mateus e disse, eu não quero seu dinheiro. Eu quero que você pare de tratar gente como se fosse coisa. A mulher do RH olhou para Larissa com algo que parecia respeito. Mateus percebeu. E perceber respeito nos olhos de alguém que ele não controla foi o que mais o irritou. Ele se aproximou um passo, com a voz baixa. Você não entende o mundo em que está entrando. Larissa respondeu firme. Eu entendo. Eu limpo esse mundo por dentro há anos. A frase não era agressiva, era real. E por isso atingiu. A mulher do RH endireitou os ombros. Mateus, eu vou precisar registrar isso. Pelo menos como ocorrência. E vou precisar conversar com Larissa em ambiente formal depois do evento. Mateus soltou uma risada curta, falsa. Você vai dar palco para isso? Eu vou dar procedimento, ela respondeu. O corredor ficou pesado. Mateus parecia calcular os próximos passos, como se buscasse uma saída que não o fizesse parecer culpado. A máscara de controle estava escorregando. E então, Larissa tomou a decisão que fechou o ciclo. Ela poderia ficar ali, no corredor, tentando se defender. Poderia deixar que aquilo fosse resolvido no papel, no procedimento, no dia seguinte. Poderia esperar. Mas ela não tinha ido até ali para esperar. Ela ergueu a cabeça e falou, eu vou voltar para o salão.
Mateus riu, incrédulo. Vai fazer o quê? Outro discurso? Larissa respondeu com calma. Eu vou apenas ficar de pé onde eu cheguei. E isso já é suficiente. A mulher do RH assentiu, como se entendesse que aquela escolha era dela. Eles voltaram. Quando a porta do salão se abriu, a música e as conversas retornaram como uma onda. Mas a onda não era igual. Muitos olhares se voltaram para Larissa e para Mateus. As pessoas perceberam a tensão, mesmo sem saber o motivo. Larissa caminhou pelo salão como alguém que não pede licença para existir. Não com arrogância, com presença. Ela parou perto do centro, onde antes havia sido colocada como peça. Agora ela era sujeito. Mateus ficou alguns passos atrás, conversando rapidamente com duas pessoas importantes, tentando reconstruir a imagem. Mas algo já tinha mudado. E foi então que aconteceu a virada que ninguém esperava. A mesma mulher mais velha que Larissa havia visto antes se aproximou. Ela tinha olhos atentos e uma postura elegante, mas havia firmeza no modo como caminhava. Parou diante de Larissa e perguntou sem rodeios. Você é a Larissa? Larissa sentiu o coração acelerar. Sou. A mulher olhou ao redor, como se escolhesse o tom certo, e disse, eu ouvi o que você respondeu. Eu ouvi cada palavra. E eu queria dizer que foi a primeira coisa verdadeira que eu escutei aqui hoje. Larissa ficou em silêncio por um instante, surpresa. A mulher continuou. Eu trabalhei a vida inteira em lugares onde me faziam sentir pequena, e eu aprendi tarde demais que o silêncio só alimenta quem humilha. Você não alimentou. Algumas pessoas ao redor escutaram. Uma roda discreta se formou. Mateus viu de longe e se aproximou tentando sorrir. Senhora Elsa, que prazer, disse ele, rápido demais, como se quisesse tomar o controle da conversa. Larissa percebeu pelo modo como Mateus falou que aquela mulher era importante, muito importante. A mulher, Elsa, olhou para Mateus sem se intimidar. Mateus, eu também ouvi o modo como você incluiu essa funcionária. Ela disse com calma e firmeza. E eu não gostei. O sorriso de Mateus congelou. O salão não ficou silencioso por ordem de alguém. Ficou silencioso porque a verdade tinha acabado de ganhar peso social. E Mateus sabia disso. Larissa sentiu as pernas quase fraquejarem, mas respirou fundo. Não era sobre Elsa defendê-la. Era sobre o que aquela fala representava. Alguém, do alto, havia visto o que estava acontecendo. Mateus tentou se justificar. Foi apenas uma brincadeira, uma celebração, nada demais. Elsa respondeu, brincadeira só é brincadeira quando os dois lados riem. Ela não riu, e eu vi gente rindo dela. Mateus ficou sem reação por um segundo. Larissa olhou ao redor e viu rostos envergonhados. Alguns desviavam o olhar. Outros fingiam mexer no copo. O clima de festa tinha quebrado. E naquele instante Larissa entendeu, com um choque interno, que o poder mais forte não era o de Mateus, nem o da senhora Elsa, nem o de qualquer pessoa naquele salão. Era o poder de uma decisão simples, tomada no meio do medo. Ela decidiu não abaixar a cabeça. O resto começou a desmoronar sozinho. Mateus tentou recuperar o terreno. Larissa, eu acho que estamos transformando isso em algo maior do que é. Larissa respondeu, olhando diretamente para ele. Para você, talvez nunca tenha sido grande. Para mim foi a vida toda. A frase não precisava de volume. Ela tinha peso. O salão ficou imóvel. E Mateus entendeu que, a partir dali, qualquer tentativa de humilhar Larissa publicamente poderia voltar contra ele. A noite tinha mudado de mãos. Larissa não sabia ainda quais seriam as consequências. Não sabia se perderia o emprego, se ganharia inimigos, se seria protegida ou exposta. Mas havia uma certeza que valia mais que qualquer previsão. Ela tinha atravessado o ponto sem retorno, e agora, mesmo que o mundo tentasse empurrá-la de volta para a invisibilidade, ela já não cabia mais naquele lugar.
A festa continuou, mas ninguém mais fingia do mesmo jeito. Depois do que aconteceu, o salão parecia um cenário que tentava se recompor, como se a música e as luzes fossem um tipo de maquiagem apressada. As pessoas voltaram a falar, voltaram a se mover, voltaram a sorrir, mas agora havia cuidado. Havia um tipo de atenção que não existia antes, como se cada frase precisasse ser medida para não revelar o que todos já tinham entendido. Larissa ficou ali, em pé, respirando devagar, tentando manter o corpo no presente. Ela não queria sair correndo, não queria desaparecer como antes. Ao mesmo tempo, sentia um cansaço emocional que não tinha explicação fácil. Era como se, em poucos minutos, ela tivesse vivido anos. Era como se aquela noite tivesse puxado para fora tudo o que ela guardou, tudo o que ela suportou, tudo o que ela engoliu. A senhora Elsa permaneceu perto dela por mais alguns instantes. Não como alguém que protege, mas como alguém que reconhece. E esse reconhecimento era diferente de qualquer coisa que Larissa já recebeu naquele prédio. Não era pena, não era surpresa. Era respeito. "Você está bem?" Elsa perguntou, baixando um pouco a voz. Larissa demorou um segundo para responder. "Eu não sei", ela admitiu. "Mas eu estou inteira." Elsa assentiu, como se entendesse o peso da palavra. "É isso que importa." Matheus Valença estava a poucos metros, conversando com convidados influentes. Ele falava, sorria, gesticulava, como se nada tivesse acontecido. Mas Larissa, agora, sabia enxergar os detalhes. O sorriso dele estava rígido, o olhar buscava controle, não conexão. Ele tinha perdido algo naquela noite. Talvez não tudo. Talvez não publicamente para todos. Mas ele tinha perdido o que mais valorizava, a certeza de que podia moldar a realidade ao seu favor sem ninguém questionar. Larissa também notou a mulher do RH, circulando com uma postura mais firme do que antes. Ela trocava algumas palavras com pessoas importantes, recolhia informações, observava. Não parecia alguém fazendo fofoca. Parecia alguém que entendeu que havia ali um limite ultrapassado. Larissa não sabia se aquilo a ajudaria ou se, no fim, seria apenas um registro dentro de uma gaveta. Ela aprendeu cedo que nem sempre a justiça é rápida. Às vezes, nem chega. Mas, naquela noite, pelo menos, o silêncio não estava do lado errado. Em algum momento, Elsa foi chamada por outra pessoa e se afastou. Antes de sair, tocou levemente o braço de Larissa, um gesto simples e humano. "Se você precisar falar comigo depois, peça para me encontrar", disse, como quem dá uma chave. Larissa assentiu, sem palavras. Quando Elsa se foi, Larissa ficou sozinha no centro do salão por alguns segundos. A solidão, antes tão familiar, agora tinha outra cor. Ela não estava sozinha porque era invisível. Ela estava sozinha, porque tinha atravessado uma linha que poucos atravessavam. Alguns minutos depois, uma mulher se aproximou. Era alguém que Larissa já tinha visto em dias comuns, uma funcionária de um setor intermediário, sempre apressada e séria. Larissa nunca havia falado com ela de verdade. No máximo, um bom dia sem olhar. A mulher parou diante de Larissa, desconfortável, segurando um copo. Eu queria dizer uma coisa." Ela começou olhando para o chão por um instante. Larissa esperou. "Eu já vi coisas aqui que não gostei. Já vi gente ser tratada como se não existisse. Eu nunca falei nada. Eu sempre pensei, não é comigo. E hoje, eu vi o que você fez. Eu vi você ficar de pé." A mulher respirou fundo, com os olhos um pouco úmidos. "Eu não sei se eu teria coragem." Larissa sentiu um nó na garganta. Não era por elogio, era pelo reconhecimento de uma verdade que ela carregava há anos. A violência mais comum não é aquela que grita, é aquela que faz todo mundo fingir que não viu. Larissa respondeu com calma. "Eu também não achei que teria." A mulher assentiu, como se tivesse recebido permissão para ser humana. "Obrigada", ela disse, e se afastou. Larissa ficou imóvel por um instante.
A palavra obrigada naquele contexto não era gratidão por um favor, era gratidão por um exemplo. E isso assustava Larissa e, ao mesmo tempo, a aquecia por dentro. Ela não tinha planejado virar exemplo de nada. Ela só não queria ser destruída em silêncio. A noite seguiu e Larissa notou mais olhares que mudaram. Olhares que antes eram de julgamento e agora eram de dúvida. Alguns pareciam perguntar: por que nós deixamos isso acontecer por tanto tempo? Outros pareciam perguntar: e se eu for o próximo? Larissa sabia que nem todos sentiriam isso. Alguns continuariam como sempre. Mas bastava que alguns sentissem. A mudança real nunca começa com o todo. Começa com rachaduras. Já passava de 1 hora quando Larissa decidiu ir embora. Não porque estava derrotada, mas porque já tinha feito o que precisava fazer. Ficar ali até o fim da festa não provaria nada. Ela não precisava vencer uma disputa de resistência. Ela precisava sair com a dignidade intacta. Antes de sair, ela percebeu Mateus vindo na direção dela, agora sozinho. O corpo dela ficou alerta, mas a mente permaneceu calma. Mateus parou a poucos passos. O rosto dele tentava sustentar uma expressão neutra. Não havia mais microfone. Não havia palco, só 2 pessoas e um corredor de distância emocional. Larissa, ele disse, baixo, você causou um problema hoje. Larissa sustentou o olhar. Não fui eu que causei. Eu só não escondi. Mateus apertou os lábios, como se mastigasse algo amargo. Você sabe o que acontece depois? Larissa respondeu com firmeza serena. Eu não sei, mas eu sei o que não acontece mais. Mateus franziu a testa. E o que não acontece mais? Larissa respirou e respondeu. Eu não aceito ser tratada como se fosse menos. Mateus ficou em silêncio. Por um instante, pareceu que ele queria dizer algo que não encontrava forma. Ele era um homem acostumado a ter palavras que dominam, mas naquela noite as palavras dele não dominavam. Larissa deu um passo para o lado, como quem encerra. Boa noite, Mateus. Ela caminhou até a saída sem olhar para trás. O elevador desceu em silêncio e Larissa observou o próprio reflexo no espelho interno. Ela estava igual e ao mesmo tempo não estava. Havia algo no rosto dela que mudara, uma presença nova, discreta, mas inegociável. Quando saiu do prédio, o vento frio tocou o rosto dela e a cidade voltou a soar como sempre. Carros, pessoas, luzes. O mundo não tinha mudado. Mas ela tinha. No caminho para casa, Larissa sentiu uma vontade estranha de chorar. Não era tristeza pura, era alívio. Era como se o corpo dela estivesse liberando anos de tensão guardada. Ela não segurou demais. Deixou algumas lágrimas caírem sem vergonha, olhando pela janela do transporte, deixando que o rosto voltasse a ser humano. Em casa, entrou devagar, tirou os sapatos, deixou a bolsa na cadeira e ficou parada no meio da sala pequena. O silêncio do apartamento era acolhedor. Ela sentou no sofá, respirou fundo e por um instante não fez nada. A mente dela voltou ao passado. Voltou para os dias em que Larissa se sentia pequena, para as vezes em que ouviu coisas que a machucaram e fingiu que não ouviu. Para quando alguém a tratou como se ela fosse um móvel. Para quando ela engoliu, porque precisava pagar contas, porque precisava sobreviver, porque parecia não haver escolha. E então, a lembrança mais forte veio. A voz daquela mulher da foto, aquela referência de coragem dizendo: quando você se respeita, você ensina ao mundo como te tratar. Larissa levantou-se e foi até a gaveta onde guardava a caixa antiga. Abriu. Pegou a foto mais uma vez, ficou olhando por alguns segundos e falou em voz baixa. Eu consegui. Não era uma frase de vitória, era uma frase de travessia. Na manhã seguinte, Larissa acordou com o coração pesado e a mente alerta. A primeira sensação foi medo. Medo real, antigo. Medo de perder o emprego, de sofrer retaliações, de ser isolada. Esse medo existia e ela não negou. Mas por baixo dele havia outra coisa.
uma coragem silenciosa. Ela se arrumou com cuidado, tomou café e saiu. No caminho para o trabalho, o céu estava claro e a cidade parecia indiferente ao que aconteceu na noite anterior. Mas Larissa não era mais indiferente a si mesma. Ao chegar ao prédio, sentiu os olhares. Alguns diferentes, alguns iguais, alguns curiosos, alguns desconfortáveis. Ela atravessou a recepção e seguiu para o vestiário. Pouco tempo depois de iniciar o turno, foi chamada. Desta vez, era a mulher do RH. A conversa aconteceu em uma sala simples, sem luxo, sem palco. A mulher fechou a porta e pediu que Larissa se sentasse. O tom era firme, mas havia respeito. Eu preciso registrar o que aconteceu ontem, ela disse, e preciso ouvir você. Larissa respirou fundo. Eu não quero confusão, ela começou. A mulher do RH levantou a mão, interrompendo com calma. Confusão é quando não há verdade. O que aconteceu ontem tem verdade. Larissa sentiu os olhos arderem, mas se controlou. Falou com clareza, sem dramatizar, sem exagerar. Contou sobre o convite estranho, sobre as perguntas planejadas, sobre o microfone, sobre o modo como a situação foi construída para fazê-la parecer inadequada. A mulher do RH anotou tudo. Você sabe que isso pode ter consequências, ela disse no final. Larissa assentiu. Eu sei. A mulher respirou fundo e falou algo que Larissa não esperava. Eu não posso prometer o que vai acontecer com ele, mas eu posso garantir o que vai acontecer com você dentro do procedimento. Você não será punida por ter falado com respeito. Larissa sentiu o peito apertar. Não era uma solução completa. Não era a garantia de justiça perfeita. Mas era uma linha desenhada. Era uma proteção mínima. Era o sistema, pela primeira vez, reconhecendo que ela não era invisível. Quando Larissa saiu da sala, encontrou um corredor que parecia o mesmo de sempre, mas não era. Algumas pessoas passaram e cumprimentaram, não de forma exagerada, apenas com um bom dia, real, um olhar real. Pequenas coisas que, para quem sempre foi visto, não significam nada, mas para Larissa significavam mudança. Ela voltou ao trabalho, pegou o carrinho, começou a rotina, mas algo havia se transformado. Larissa já não empurrava o carrinho como quem pede desculpas por existir naquele espaço. Ela empurrava como alguém que sabe que tem lugar no mundo, mesmo quando o mundo tenta negar. No final do dia, quando guardou os materiais, ela olhou para o corredor longo e polido. O mesmo corredor que sempre refletiu luz e pressa. Ela respirou fundo. Ela sabia que os próximos dias poderiam ser difíceis. Mateus poderia tentar atacar de outras formas. Poderia ser frio. Poderia tentar fazer a empresa se voltar contra ela, lentamente. Poderia fazer parecer que tudo era drama. Larissa não era ingênua, mas também sabia que a coisa mais importante ela já tinha conquistado. Ela tinha conquistado a própria voz, e uma vez que a voz aparece, é difícil voltar a ser sombra. Larissa saiu do prédio ao entardecer, com o céu mudando de cor, e caminhou com calma. Sentia o cansaço do corpo, mas havia uma leveza nova, como se pela primeira vez em muito tempo ela respirasse com espaço dentro do peito. Ela não tinha virado rica, não tinha mudado de vida da noite para o dia, não tinha recebido aplausos garantidos, não tinha ganhado um final perfeito, mas ganhou algo mais raro. Ganhou a liberdade de não se diminuir, e isso, ela percebeu, era um tipo de poder que ninguém compra, ninguém toma e ninguém devolve. Larissa seguiu pela calçada com passos firmes. A cidade continuou a mesma, mas por dentro ela nunca mais seria.